Garagem 00. Garagem 00. Esta é a Garagem 00. Nossa missão é ser referência no diagnóstico de motocicletas. Para isto, temos profissionais qualificados nas principais instituições de São Paulo. A Garagem 00 está totalmente equipada com ferramentas especiais das principais montadoras e alguns equipamentos adicionais. Nossos processos de diagnóstico são baseados nas informações dos manuais de serviço, oferecendo um atendimento exclusivo e dedicado. Aqui na Garagem 00, trabalhamos de porta fechada. Sabemos que não é apenas uma motocicleta, e sim uma verdadeira paixão. Sejam bem-vindos, muito obrigado e sigam nossa página nas redes sociais. Garagem 00. Garagem 00. Seu carro parou? Isso é sinal que você não levou na Mecânica Leal. Há mais de 20 anos no mercado, trabalhando para você nunca ficar parado. Venha fazer uma visita e tire suas dúvidas com o Herbert, especializado em câmbios automáticos e automatizados. Você vai se surpreender com a qualidade e o preço justo. Mecânica Leal. Aqui trabalhamos com coração e lealdade sempre. Avenida Renata, 592, na Vila Formosa. Empresário, você tem uma marca? Ela é realmente sua? Não corra o risco de ter que começar tudo do zero, de novo. Conheça a Vai Registra, empresa especializada em registro de marcas e patentes. Sua marca só é sua se for registrada. E a Vai Registra cuida disso para você. Rápido, simples e sem burocracia. A Vai Registra conta com um time de profissionais altamente qualificados e sistemas 100% digitais. Saiba mais em www.vairegistra.com ou entre em contato pelo telefone 11 2367 1720 ou pelo WhatsApp 11 94812 2002. Não vacila. Vai Registra, empresa especializada em registro de marcas e patentes. Supermercado Planalto, em São Bernardo do Campo, Avenida Álvaro Guimarães, 663, bairro Planalto. Supermercado Planalto, a economia pertinho de você. Açougue, hortifrutis, variedade de produtos e o melhor, o preço, para você realmente economizar. Entregas a domicílio. Supermercado Planalto, em São Bernardo do Campo, Avenida Álvaro Guimarães, 663, bairro Planalto. Telefone 4341-5424. Supermercado Planalto. Loja Só Colchões e Sofá. Compre direto da fábrica e sob medida. Avenida São Paulo, 1218, no bairro São Jorge. Só Colchões e Sofá. WhatsApp 96909-7799 ou ligue 4973-9683. Loja Só Colchões e Sofá. Gosta de música? Gosta de dança? Que tal unir tudo isso em um grande momento de lazer e atividade física? No estúdio de dança Dance Conosco, você aprende a dançar em um clima divertido e prazeroso, diversos ritmos e muita alegria. Estúdio de dança Dance Conosco, Avenida Firestone 2027, bairro Silveira, em Santo André. Mais informações 96822-8050 com o professor Cícero. Estúdio de dança Dance Conosco. Just Esportes Brasil, sua paixão levada a sério. Camisas à pronta entrega. Envio imediato após a confirmação da compra. Pagamento em até 6 vezes sem juros. Acesse Just Esportes Brasil, www.justesportesbrasil.com.br. Acompanhe pela live do Facebook e YouTube no www.dewallfm.com e ainda nos sites radios.com e radios.net. Baixe o aplicativo The Wall FM nas lojas Google Play ou Apple Store. Mande mensagens de texto ou voz para o WhatsApp 11 94201 9666 ou ligue para falar ao vivo 11 4852 2720. Curta e siga The Wall FM no Instagram e Twitter e compartilhe nossos lives. Brasil Rádio Rock. The Wall FM.
Notícia. Olá, boa noite, eu sou o Isidoro e a partir de agora mais uma live aqui na Rádio The Wall FM ao vivo. Estamos aqui do estúdio da Rádio The Wall, para o Facebook, para o YouTube também, para o nosso site, o www.thewallfm.com e ainda para os sites amigos, radios.com, radios.net, Radiobox. E é claro, estamos lá no nosso app, o nosso aplicativo The Wall, aquele que você abre aí direto no seu celular. É um aplicativo muito fácil, muito leve e de graça, não paga nada, totalmente de graça. Vai lá nas lojinhas Google Play ou Apple Store, clica lá na pesquisa que você vai encontrar, porque está na primeira lista, é o primeiro da lista que você vai achar. The Wall FM, é só dar uma olhadinha aqui, ó, parede azul, escrita em dourado, acha muito fácil, tá bom? Depois que achou, vai lá, baixa para o seu celular, repito, é de graça, não paga nada o aplicativo, tá? Quando tiver no seu aparelho celular, dá mais um clique e vai ouvir música. Isso quando não tem ninguém aqui no estúdio da rádio. Quando tem alguém aqui, eu e meus amigos, então você vai ouvir a programação de entrevistas, de lives aqui do estúdio da Rádio The Wall. E hoje aqui nós vamos falar de direito imobiliário. Trouxe hoje o meu amigo advogado Samuel Rodrigues. Boa noite, Samuel. Boa noite, Isidoro. Prazer estar com você na Rádio The Wall FM e estar à disposição para esclarecer as dúvidas sobre direito imobiliário e de consumidor também. São muitas dúvidas. São muitas dúvidas. Nós tivemos essa questão da pandemia recentemente e muitas dúvidas surgiram para quem comprou imóvel na planta, lotes, né, terrenos, e o que fazer diante de tudo isso daí. Uma das grandes dúvidas que coloquei até no meu canal e no Facebook foi a questão das parcelas, né? Comprou o imóvel financiado e a questão da pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, tiveram redução salarial e o que fazer? Não tem como pagar o valor integral. Não tem como pagar, né? E a inadimplência crescendo e nós, né, tendo a grande preocupação das dívidas se acumulando. Agora, e as construtoras dão um desconto? Então, foi um assunto muito importante que os bancos adiantaram nesse sentido, em suspender as parcelas, né? Houve a suspensão de 2 parcelas, eles lançaram as parcelas no final do contrato. Ou seja, para nós, né, no geral, para o público, o consumidor, foi um alívio, ainda mais nesse momento da pandemia. Muitas pessoas ficaram desempregadas, outras tiveram redução salarial, né? Então, esse fôlego que os bancos consideram, os grandes bancos, Itaú, Banco do Brasil, enfim, todos esses bancos trabalharam nesse sentido. Então, mas foi pela vontade dos bancos? Então, ou foi um decreto do governo? Não, foi uma orientação. Uma orientação. Foi a partir de uma orientação, né, dos grandes bancos, da Federação dos Bancos, né? O governo também vinha já sinalizando algo nesse sentido, tá? O contrato foi ali pactuado para ser cumprido. Porém, nós estamos nessa questão do Covid diante de uma excepcionalidade. Tá? É verdade. Então não tem uma previsão no contrato de suspender a prestação, exceto no caso de desemprego. Isso é de caso de emprego, a pessoa tem uma possibilidade, tá? Mas o Covid não gerou para algumas pessoas desemprego, e sim a redução salarial, né? As pessoas estavam em casa sem o trabalho efetivo e com isso reduziu a verba salarial. Ou ambos na casa ficaram desempregados, ou um do casal ficou desempregado, enfim, as obrigações se mantêm. Então isso foi um grande alavanco dos bancos, uma saída, estratégia dos bancos, enfim, de não terem inadimplência. Vou suspender as parcelas de 2 meses e jogo isso para o final. E que o pior de tudo seria a inadimplência mesmo, a pessoa abandonar o pagamento. Sim. Se caso ocorrer a inadimplência, tem 2 questões. Tem, pelo próprio contrato, a possibilidade que várias parcelas em atraso gera o distrato contratual, né? Uma das grandes dores de cabeça que se tem hoje é a questão do distrato contratual, ou seja, a devolução do bem para a construtora. E o distrato ele só é possível desde que não tenha um financiamento, tá? A culpa é do consumidor, ficou desempregado, teve algum fato que impede ele dar continuidade naquele contrato. A partir de quantas prestações não pagas, ele já é possível o distrato? Depende. 2, 3 parcelas em atraso, você será notificado pela construtora. Entendeu? Nós estamos falando do caso aqui que não tem o financiamento. É aquele financiamento direto com a construtora. Você paga aquele valor de entrada, tá? E a construtora financia para você 60 vezes, 80 vezes. Então, se você atrasar, já tem uma previsão contratual. Que neste caso,
você dará a rescisão contratual. Então, você será notificado, terá um prazo para pagar, né, ou rescindir o contrato. E aí que vem a grande dor de cabeça, vem a grande preocupação dos adquirentes de imóvel na planta, né, maiormente no caso de desemprego. E tem outros fatos também, que muitas vezes a construtora ela deixa de honrar os prazos contratuais. Então nós tratamos de 2 tipos de contrato. Uma por culpa do consumidor, que aí nesse caso ele terá uma penalidade, que muitas das vezes já está no contrato, que é a retenção do valor que ele pagou e não do valor do contrato, entre 10% e 25%. E esse valor deve ser devolvido numa única parcela. Não se pode ser parcelado, né? O Tribunal de Justiça já se situou nesse ponto. E tem outros casos que se dá por atraso da construtora. Atrasou a entrega do imóvel, não conseguiu o habites, ou teve problema com empreiteiras e não conseguiu entregar dentro do prazo. Fora essa questão do prazo, nós temos ali o prazo contratual. A construtora ainda tem 180 dias de carência. Então, desse prazo de carência é justamente para regularizar a documentação, é para obter o habites. Mesmo assim, se não conseguir entregar o imóvel dentro desse período, o consumidor pode pedir a rescisão contratual ou de extrato e reaver 100% das parcelas pagas no A1. 100%? 100%. Nesse caso, a legislação lhe dá o direito da devolução de 100% dos valores pagos na única parcela, corrigido com juros de 1%. Ok, Samuel, nós vamos abrir a linha do telefone. Aliás, já tem alguém aqui no telefone, eu não sei quem é, vou atender agora. Mas quem quiser participar pelo telefone fixo, está aí embaixo na tela, na descrição, 11 4852 2720. Esse é o telefone fixo, 11 é para São Paulo. Quem quiser ligar de outra cidade do interior, do litoral, pode ligar, mas acrescenta o 11. Ou então o nosso WhatsApp, que é mais fácil, viu? Mande mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, já cai direto aqui no meu aparelho. De texto já leio na hora, ou de voz eu já executo aqui no ar para a gente ouvir e para o nosso amigo advogado ouvir. Então mande as suas dúvidas. Deixa eu ver quem está na linha. Boa noite, quem fala? Tem boi na linha. Ah, o boi na linha. Com essa voz... E com esse termo, boi na linha, eu sei que é meu amigo Herbert, o gordinho. Grande amigo Herbert. Grande Luiz, salve, salve Samuel. O prazer falar contigo, Herbert. Como é que você tá, cara? Firme e forte, show de bola. Graças a Deus, estamos bem. Aliás, o Herbert não é só meu amigo, ele é amigo do nosso advogado agora aqui, o Samuel Rodrigues, e essa amizade já dura quanto tempo? Vamos dizer uns 25 anos mais ou menos. 25 anos. A gente costuma dizer que os verdadeiros amigos a gente conta na palma da mão, né, cara? E tá aí um dos meus amigos que cabe na palma da minha mão. Samuel, ele me conhece quando eu tinha todos os meus dentes e cabelos. Digo mesmo, ainda que eu era magrinho e que eu arrasava corações, cara. Olha, era magrinho e arrasava corações. Corações. Não deixa a dona Diva ouvir isso não, viu? Isso é bem complicado, Herbert, disso pra lá. Foi meu professor de violino. Como que é? Não entendi. O que ele foi? Ele foi meu professor de violino. Quem? O Samuel? É. Sério? Sim. Seríssimo. Que isso, Samuel? Você toca violino? Toco violino e violoncelo. É, porque o gordinho também toca. Violino ele toca. Então foi você que ensinou a ele? Fui professor do Herbert em 94, 95, mais ou menos por aí. Olha aí. E eu não sabia, Samuel. Estou conversando com você aqui como advogado, estou achando que você está aqui, né, explicando uma questão de direito imobiliário, mas você é um músico também. Sou músico, desde os 12 anos. Já você faz maravilha. Aí. Não vou falar a idade não, deixa pra lá. Mas faz um tempinho já. Não vou revelar a idade não, né? Samuel. Sim. Eu tô ligando na rádio, cara, porque assim, eu não entendo absolutamente nada sobre o assunto. Não sei, cada um na sua linha, cara, cada um no seu ramo, né? Mas eu tô te ligando aqui para te parabenizar, tá? Seja bem-vindo aí à Rádio The Wall FM. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu programa, uma boa sorte para você. Que esse caminho, que essa nova jornada seja uma jornada esclarecedora para quem te assiste e abençoada para você na sua vida. Muito obrigado, Herbert. Vindo de você, do Isidoro aqui, fui recebido com aí, braços abertos. Peço que você se mantenha firme aí, porque é um bom caminho. É um caminho que abre portas para você. Abre portas para todo mundo.
Tenho certeza que você fará um bom serviço. Obrigado, te agradeço. Tá? Vindo de você, eu sei que é de coração. Só mais uma coisinha. Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Sou um feliz menino nos braços do Senhor. A sua voz conheço, também o seu querer. A ele obedeço, disposto e com prazer. É isso aí, Herbert. Isso é a nossa certeza. Não tem uma vez que eu vejo você que eu não lembro 441, cara. Que maravilha, hein? Valeu, Uma Herbert, boa obrigado. sorte pra você, meu velho amigo. Tudo de Ô. bom pra você. A gente já compartilhou a live aqui. Vamos assistir por inteiro. E boa sorte e felicidades aí, cara. Obrigado, Herbert. Um grande abraço pra você, viu? É isso aí. Cuidado com o Luiz, que ele é apaixonante. Ô Herbert, só me diz uma coisa. Me parece que vocês se conheceram na igreja, é isso? Isso, foi. nós conhecemos na igreja. E aí começaram a se entender nessa questão musical na igreja também? Sim, A gente porque eu já era tocava, molecada, né? Eu já tocava na era igreja, molecada. né? E o Herbert veio depois, nós nos conhecemos, começamos a andar junto, viajar, enfim, Rio de Janeiro, por aí vai. E aí despertou o desejo de ele tocar, e eu já lecionava, né? E aí eu comecei a dar aula para ele. Que ótimo. E o menino aprendeu direitinho? Aprendeu direitinho, foi bem. Até nos encontramos ano passado em casa, tá indo bem, tá indo bem. Tem talento para isso também. Bom, Herbert, muito obrigado pela sua participação. Um abraço. Obrigado, meu velho. Tudo de bom pra vocês. Um abraço, Herbert. Um abraço para a dona Diva que está acompanhando aí também. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. É isso, o nosso telefone está liberado, portanto, é o 4852-2720, quem quiser ligar para fazer alguma pergunta aqui para o nosso Samuel Rodrigues, advogado, especialista em direito imobiliário. E aí, tem alguma dúvida? Tem, né? São muitas dúvidas, ainda mais com a pandemia. Como fica o pagamento? E aí, pode atrasar? Vai ter multa? Então, tem uma previsão legal, né, no caso de atraso de pagamentos das parcelas, tem as correções, né? Então, qual a orientação que se dá nesse presente momento? É a negociação. Entre em contato com a construtora, entre em contato com o banco e negocie. Nós estamos num período de excepcionalidade. Nós nunca vivemos esse período lá atrás. No entanto, que os contratos hoje firmados não têm essa previsão. Então, é de excepcionalidade, né? O nosso Código Civil fala de fatos imprevisíveis e indeterminados. Então, é o fato que nós estamos vivendo hoje do Covid. Né? Mas a construtora que não quiser dar desconto e quiser dar multa, ela pode também? Ou o consumidor ele tem algum apoio jurídico? O consumidor ele tem um apoio jurídico, né? Ele deve buscar os órgãos de proteção, que é o PROCON, tá? E no caso não conseguir uma solução plausível mediante um acordo, buscar o Poder Judiciário. Em que sentido? Justificando, provando a sua necessidade. O Poder Judiciário vai analisar ambas as partes. A construtora em si, nós devemos honrar, vamos dizer que nos últimos anos houve distrato, né, devolução de imóveis às construtoras em torno de 30% a 50%. Então a construtora ela tem um planejamento financeiro, ela trabalha, muitas construtoras iniciam aquela obra e financia parte daquela obra também. É notório para todos nós que quando tem aqueles lançamentos de apartamentos na planta, eles ficam ali com o stand deles por volta de 60 dias, justamente ali para fazer a apuração de quanto apartamento eles vão vender. E qual é o prazo depois que eles vão conseguir entregar esse bem? E qual o valor que eles vão obter de financiamento para a continuidade dessa obra? Então, faz parte do caixa financeiro os recebíveis mensais. Então, nesse sentido, se caso o consumidor não conseguir negociação com a construtora, busca o Poder Judiciário e justifique a sua necessidade. Eu fiquei desempregado, foi por causa do Covid, né? Foi por causa da pandemia, e o juiz vai analisar e vai chegar assim num acordo. Hoje tem muito acordo, muitos dos contratos hoje que houve a rescisão contratual, diz a lei que tem que pagar numa única parcela, mas muitas construtoras não estão nessas condições. Nós estamos vindo de uma crise desde 2008, isso afetou diretamente a crise na construção civil? No país e no geral. Mas atacou muito a construção civil. Muitas pessoas que adquiriram imóvel em 2005, 2006, chegou 2008, 2009, por questão da crise, do desemprego, rescindiram os contratos. Aí depois também veio a Operação Lava Jato. E por aí vai.
Entendeu? Houve algumas construtoras que infelizmente tiveram parte na questão da Operação Lava Jato, né? Ou outras foi influenciada indiretamente, o que impacta na entrega da obra, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas, que trabalhavam ou não indiretamente com construtora ou empresas que prestavam esse tipo de serviço e que venha ocasionar a rescisão de contrato por forma indireta, por parte da construtora. Então vejamos que nós temos dois lados aí, o consumidor, né, que em tese é uma parte mais fraca da relação, e a construtora. Então a questão de buscar uma resolução do Poder Judiciário é justamente para se ter um equilíbrio. Nem pender para o lado do fornecedor e nem para o lado do consumidor. Por isso que na questão de distrato de imóveis, né, o STJ decidiu que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Porque é uma pessoa mais fraca, né, e é vulnerável e hipossuficiente em relação à construtora, nesse momento de negociar. Então, diante de todas as matérias que se tem hoje, né, atraso de aluguel, devolução de imóvel, até mesmo a questão que está muito particularmente acontecendo é negociação de mensalidade escolar. Tudo se está buscando hoje acordos. Acordo. Aqui eu até quero elogiar o shopping aqui do Carmo, porque esse foi o acordo. Eu acredito que seja o melhor acordo também. Aqui eu estou pagando a metade do que eu pagava em ocasião normal. Isso. Mas com a pandemia eu estou pagando a metade do valor. Eu acredito que essa seja a melhor saída. É melhor, por quê? Se você analisar o contrato que foi feito de aluguel, não tem essa previsão. Foi dividido qual o período da locação. 12 meses, 24 meses, 30 meses. Né? E tem um valor. Mesma coisa, nós estamos ali na mensalidade escolar. No início do ano, se tem um contrato firmado com a escola, daquela prestação, do serviço continuado, e tem um valor X. Ou você paga à vista, ou ela divide para você em parcelas. O aluguel não, tem um valor mensal. Mas ali, a única coisa que pode ocorrer é mediante quando tem o reajuste do contrato. Aí, o locador poderá dar um desconto aplicando o valor o percentual de reajuste ou isentando. Mas fora disso, não. A questão que foi adotada hoje, em vários casos, foi a suspensão de alguns pagamentos da área comercial. A área comercial está paralisada as atividades. Então não tem... A fonte de renda é o trabalho. Por questão de orientação do governo, né, em orientação que seguiu de forma mundial, é o isolamento social. Com isso, algumas atividades que não eram essenciais foram paralisadas. E como o locador de um imóvel comercial vai dar continuidade nas suas obrigações? Pois é, não tem público, está tudo fechado. Não tem público, não tem renda. Então, nessa forma, ele isenta. E dentro daquilo que você perguntou antes, se não conseguir de um acordo, é buscar o Poder Judiciário. E tem casos recentes que o Poder Judiciário concedeu para imóvel comercial um desconto de 80%. 80%? 80%. Foi provado a necessidade de quem estava, do locatário. Não tinha renda. Então o que ele manteve? Ele manteve naquele momento, a princípio, o valor de condomínio e algumas obrigações, IPTU. Correto? Do demais foi suspenso. Foi negociado, foi parcelado isso para depois de agosto, setembro. Então tudo agora é o momento de acordo. E a questão de imóvel segue o mesmo raciocínio. E uma pergunta, com a pandemia veio a necessidade do trabalho home office. Isso. Que alguns também já estavam nessa onda de home office. Mas para alguns ramos, isso também é o exemplo aqui, o ramo que deu muito certo do delivery, eu estou falando, né? O home office não, delivery. O ramo que deu muito certo é o ramo de comida e bebida. Isso. Que a pessoa, lá pelo aplicativo, pede para entregar e pronto, está ótimo, excelente. E quem trabalha com escritório, um home office também está maravilha, excelente. Mas tem alguns setores, alguns ramos que essa coisa ainda não pegou. Então, isso foi um grande problema para muitos empresários, para micro e médios empresários. Sim, tem algumas atividades que são... a essência dela é a atividade presencial. É a prestação de serviço presencial. Outras não. Podemos fazer no ramo, na área advocatícia, né? Hoje, graças a Deus, os processos são eletrônicos.
Então, independente de eu estar no meu escritório ou de eu estar dentro da minha casa ali, no escritório residencial, eu consigo peticionar, né? As audiências foram suspensas, vários processos hoje não há necessidade de audiência presencial, o juiz vai analisar todos os fatos, as provas, as defesas de formas eletrônicas e vai dar a sentença. Vejamos que recentemente saiu, né, uma matéria muito importante, né, uma inovação na área do direito familiar, que é o divórcio consensual online, feita via cartório. Então não preciso nem... Divórcio online. Isso. Não há necessidade das partes dirigir nem a própria ao cartório. O advogado, com a procuração de ambas as partes, ele dará a entrada no cartório do divórcio e estará resolvido. Temos essa questão já hoje no divórcio consensual judicial também. O advogado obterá a assinatura de ambas as partes na procuração. O juiz, promotor de justiça, vai analisar os casos de família, quando tem menor ou não, dará o deferimento, seguirá para o juiz para a sentença. Não houve a necessidade das partes saírem do seu ambiente domiciliar. Essas atividades é possível, como você bem citou, no ramo alimentício. Também é possível. Outras necessidades são imprescindíveis. Hoje nós temos os grandes mercados. É que o público, em tese, não está disciplinado para isso. Mas também não há necessidade do deslocamento aos grandes mercados. Hoje tem um delivery. Acesso remotamente, né, às redes, aos sites, faço todos os pedidos por ali, alguém vai entregar na minha residência. Eu tenho aqui também no Shopping do Carmo a questão aqui dos salões de beleza. Porque, claro, dá para fazer em casa também. A profissional pode ir na casa da cliente para fazer a unha, fazer o cabelo. Mas tem equipamentos. Isso. Tem a cadeira, que não dá para ficar levando a cadeira, aquela cadeira que você senta lá e vai lavar teu cabelo e tal. Então tem um monte de coisa que não dá para deslocar. Então, são essas atividades que são presenciais. Por mais tem hoje o cabeleireiro, né, o masculino. O masculino já é um pouco mais fácil. Né? Você vai disponibilizar ali da garagem da tua casa, o profissional vai até ali, maquininha só já resolve. Pronto, que é o meu caso. Uma maquininha, vai lá e resolve. Já o feminino já não é possível. Tem outros equipamentos necessários. E nem todo mundo hoje se sente confortável, né, de receber na tua casa. Tem criança, pode implicar na questão de segurança. Né? Então, essas atividades são primordial que seja executada de forma presencial. Presencial. E aí, o que você faz com a locação desse imóvel? Ela está impedido de exercer a sua atividade. Em contrapartida, vamos nessa mesma linha, esse cabeleireiro, esse microempresário adquiriu um apartamento na planta, um lote, um terreno. Se ele está sem atividade, sua atividade está paralisada, ele está sem renda. O que ele faz com esse imóvel? Esse é o momento. Não está entrando dinheiro de forma alguma. De forma alguma. E ele tem a dívida do aluguel, do salão, e tem a dívida do apartamento. A princípio, né, ele conseguiu um acordo, reduzir ali para 50%, jogar esse valor, né, futuramente, dividir entre as demais parcelas. Mas e do imóvel? A consultora, a princípio, está dando continuidade na sua obra. Então ele precisa negociar. Entendeu? Então hoje é melhor um bom acordo, como já se diz, do que uma má demanda. Esperar que a construtora entre em contato, notifique, né, ele fique em mora, em dívida, para que ele venha pagar aquele valor. Que aí já vai incidir multa, vai incidir juros, e esse não é o caminho ideal. Por isso que não é legal a gente fazer muitas dívidas ao mesmo tempo. Então, se está pagando o apartamento, não faça dívida de carro, não é? Não faça dívida de outras coisas por um longo tempo. Eu odeio pagar coisa muito tempo. Acho que no máximo 4, 5 meses. Um assunto muito importante. Hoje nós temos que nos disciplinar a nossa vida financeira. Se eu não consigo... Hoje tem vários meios, aplicativos, orientações via site, YouTube tem várias orientações, coach financeiro. Meu cunhado mesmo, Anderson Camargo, é coach financeiro. Ajuda muito nessa questão. Né? O que eu posso fazer? Vou me programar. Vou comprar o imóvel? Já tenho o valor da entrada? Tenho renda suficiente para assumir o financiamento?
Hoje eu tenho, e o dia de amanhã? Porque hoje o valor da entrada é dividido diretamente com a construtora, só que fica um saldo devedor. E esse saldo devedor ele é reajustado pelo índice da construção civil, o índice nacional da construção civil. Então hoje o que é 100 mil, daqui 60 meses não será mais, será 150. A tua renda vai acompanhar esse reajuste. Aí chega lá na frente, vai pleitear um financiamento junto à instituição financeira e muitas vezes é barrado. Eis a questão, o que eu vou fazer agora? A construtora, a princípio, cumpriu o papel dela, desde que a construtora tenha que mostrar a transparência. É que muitas das vezes isso não ocorre. Faz alguns simulados salariais que você está visualizando ali no papel que aquilo não vai dar certo. Alguns consumidores com um salário mínimo, não que não tenha condições, é pelo valor do imóvel. O valor de um imóvel de 400 mil, 500 mil, eu não tenho condições de financiar com o salário mínimo. O valor da prestação vai ser 3, 4 mil reais. Só que ali tem uma simulação, né? Não podemos falar que isso de forma genérica, mas alguns usam isso de má fé, faz alguma simulação, não, pode ficar tranquilo, você vai dar X de entrada, algumas parcelas intercaladas, você vai conseguir financiamento. Mas esquece de falar que o saldo devedor será atualizado. Quando chega no momento do financiamento, infelizmente a pessoa não consegue. Aí embola tudo. Aí chega na questão da devolução. Aí quer devolver à pessoa metade do valor que a pessoa pagou. Metade. E a lei não permite isso. O STJ já deixou bem claro que pode reter entre 10% e 25% do valor que pagou. Então, os contratos anteriores a 2018, que saiu a lei de distrato dia 27 de dezembro de 2018, tá? A lei 13.786, e que antes disso aplica, a princípio, essa condição, a retenção de 10 a 25. A lei veio para dar um certo equilíbrio e para regulamentar essas questões. Então, hoje, depois dessa lei, aos novos contratos, já é possível a retenção de até 50%, e não de 50%. Então, quando ligar para a construtora, tem que ter a boa-fé da parte contrária e falar, você pode ter um desconto de até 50%, que é diferente do desconto de 50%. Tá? Onde a pessoa, por quê? O imóvel retorna para a construtora e o seu dinheiro a você. Só que o teu valor é atualizado também. Tá? Então, hoje, nós vejamos que na jurisprudência gira em torno disso, de 10 a 25. Para que não seja... A consultora também não pode ser lesionada. Não pode ter essa lesão, porque ela investiu para isso. Entendeu? Então, é uma penalidade ao consumidor esse percentual. Ok, bom, são 22h30, estamos ao vivo em uma live aqui pela Rádio DO-FM. Nós estamos falando aqui com o Samuel Rodrigues, ele é advogado e nós estamos falando de direito imobiliário. Quem tiver pergunta, mande aí para o nosso WhatsApp 11 94201 9666 ou então liga para falar ao vivo, pode ligar, o telefone está liberado, o nosso telefone fixo é o 11 4852 2720. Eu tenho uma pergunta aqui, só não me disse o nome, vou digitar para ele aqui, perguntando qual o seu nome. Vamos ver. Enquanto ele responde, eu vou aqui para a live, para ver quem está aqui na live. Americana Patrícia Labarde, boa noite. Patrícia, o Ebert, nosso amigo Gordinho, um abraço, tá aqui também. Ebert. Ele disse o que disse ao vivo. Ele escreveu o que disse ao vivo. Ó. Salve Luiz, Samuel, estamos juntos aqui. Boa sorte, meu velho amigo Samuel, parabéns pelo programa. Cuidado com o Luiz, hein, porque ele é apaixonante. Complicado isso, Herbert. É muito complicado. Aqui também nós temos corretor Tom, o Tom. Isso, boa noite, Tom. Grande amigo. Um abraço ao Tom também. Legal, obrigado pela sua participação. Márcia Frontec está aqui também na live. O Luiz Paulo Bertocco, de São Caetano, está aqui. Carlos Eduardo está dizendo, ó, Carlos ADM dos grupos, administrador dos grupos de cotistas do Solar das Águas. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos. Prazer em falar contigo. Pela foto eu tô vendo que é ele, ó. Agora eu vi. Pela foto aqui no Face, no comentário, eu tô vendo que é ele que mandou mensagem para mim aqui no WhatsApp. Então vamos lá, já com a pergunta do Carlos Eduardo. Pelo código de área aqui de São Paulo também. Ele está dizendo, moro em São Paulo, exatamente em São Paulo. Moro em São Paulo, capital, e o síndico proibiu reformas no condomínio.
Acontece que comprei um apartamento e no meio da reforma entrou a quarentena. O que fazer então? Continuo pagando o aluguel do imóvel antigo e o síndico disse que nem condomínio pode isentar. Entro na justiça para retornar a obra, é isso? Sim, nesse caso assim, você já tem a posse desse imóvel e precisa fazer uma reforma. Não é questão agora de luxo, porque tem duas situações agora, tá? Uma reforma pré-existente ao isolamento social. É uma situação. Outra situação é uma reforma já durante a pandemia. Então, durante a pandemia, se é fato que não posso postergar, então tem a obrigação do síndico e zelar pela saúde de todos os condôminos. Tá? Essa é a situação. Por exemplo, ele está lá mexendo na reforma do banheiro. Isso. Agora são necessidades essenciais. Tem um vazamento no banheiro. Eu preciso instalar uma pia. Tem algo essencial. Quais são os cuidados? Que o pedreiro, ele vai com a máscara, ele vai com luva e vai tomar todos os cuidados ali necessários. Não vai sair com entulho, vai ensacar todos os entulhos. Então, para esses casos, há uma liberalidade. Pequenas obras, não grandes empreendimentos. Isso é possível. Então, ele pode buscar em juízo, né, e demonstrar ao juiz essa necessidade da continuidade dessa obra, desde que ele não tenha o outro imóvel para ir. Porque se ele tem outro imóvel que ele precisa ir, ele vai paralisar a atividade do pedreiro e quando retomar a questão de isolamento social, encerrando a questão de isolamento social, ele volta às obras. Mas tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que já começaram essa obra, estão residindo e não pode parar. Tem crianças pequenas, tem ali aquele pó. Tem que acabar a obra, tem que de acabar todo a jeito. obra. Ou tem pessoas na casa com problema respiratório, o que eu faço? Né? Se tem coisas que eu posso postergar, o juiz vai analisar isso daí. E outra, o próprio síndico também, todos os condomínios, tem ali um escritório que dá o suporte jurídico. Busca uma solução através de um acordo. Antes de buscar o poder judiciário. Não conseguiu, se sentiu prejudicado, é uma questão constitucional. Ninguém pode barrar qualquer ser humano de pedir o socorro judicial. Ok, deixa eu dar uma boa noite aqui pro Elber Silva. Boa noite, Samuel tá dizendo. Elber. Ô, Elber, grande amigo, grande amigo. Éder Grande Maia. amigo e médico também. Boa noite, Elber. O Éder Maia, meu grande amigo Éder, de Minas Gerais. Me parece que o Éder está em Divinópolis, na região centro-oeste de Minas Gerais. Boa noite, o Éder Maia. O Vitor Neto, meu outro amigo, amigaço, locutor também, Vitor Neto. Trabalhamos juntos na rádio ABC AM, hein, Vitor? Vitão, mais conhecido aí como Vitão, entre a nossa turma. Então, um abraço para você, Vitor. Quer fazer uma pergunta? Vitor. Coloca a tua voz aqui, Vitor. Manda aqui no WhatsApp. O pessoal ouvir tua voz também. Voz de locutor, hein? O Marcos Mittsteiner também está acompanhando. Boa noite, Marcos Mittsteiner, acompanhando a nossa live. Quem tiver pergunta, escreve na live ou manda um WhatsApp para nós aqui. Vera Guiar também está acompanhando. Jacaré, meu amigo Jacaré, motociclista lá de Nova Mutum, Mato Grosso do Norte. Ele disse que é do Norte. Um abraço, Jacaré. O Nando Santos, nosso professor de informática aqui da Rádio The Wall, de toda quinta-feira. Nando, boa noite, está dizendo. Boa noite, Luiz, e o convidado Samuel. Grande abraço. Boa noite, Luiz. Noêmia Bravo também está aqui. Boa noite, Noêmia. Alessandra Rosa, boa noite a todos. Está dizendo a Alessandra. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Tiago Gomes também está aqui. A Maria Moura. Maria José de Melo Silva também. A Diva, olha aqui, a Diva está acompanhando amiga. Também. Um abraço, esposa do Diva. Gordinho. Boa noite, Diva. Luciana Costa também entrou agora na live. Emanuel José Vilela também, meu grande amigo mineiro. Um abraço, Emanuel. Quem mais aqui? A Fátima Santos está acompanhando. Silmara Rodrigues, boa noite, Silmara. A todos. Silmara de Mauá. Lourdes Coelho. Lourdes, me parece que é de São Paulo. A Alessandra está dizendo, o doutor Samuel, um grande profissional. Muito obrigado, Alessandra. Aqui nós temos também Baé Eric, grande Samuca. Baé, amigo de infância também, igual o Herbert. Ele está dizendo, parabéns, doutor. Quando é que você se formou, Samuel? Me formei em 2003. Você fez aqui no ABC mesmo? Fiz em São Paulo, na Universidade Cidade de São Paulo. Maravilha. Aí depois fiz especialização em Direito Imobiliário, na Escola Paulista de Direito. Legal. Mari Leone também está acompanhando, de Santo André, né, Mari? Boa noite, Mari. O Rodolfo Tufik aqui de Santo André também, meu amigo aqui da Tibes Corretora aqui de Santo André.
Ellen Cunha também está dizendo maravilha, obrigado Ellen. O Carlos Eduardo é o que fez a pergunta, né? É o Carlos Eduardo de São Paulo, fez a pergunta pelo WhatsApp e ele mandou um comentário aqui também, ó. Carlos, boa noite. Eu tenho uma cota imobiliária do Solar das Águas Parque Resort e a obra está em atraso. É possível a construtora alegar que não entregou no prazo máximo de 180 dias que venceu dia 1º de junho devido à pandemia? Então, a questão de cotas, ele é um empreendimento imóvel de multipropriedade. Então você compra parte daquela propriedade e a questão das cotas, você tem uma rentabilidade mensal. Hoje isso é muito comum, vários parques, né? Hoje nós temos aqui no interior de São Paulo, outros estados, tem a questão das cotas. Qual a data fim para a entrega desse imóvel? Tanto o imóvel residencial das construtoras, como a questão das cotas, tá? Isso é no geral. Ali se tem uma data que foi firmada nesses casos, salvo erro, foi para 2019. De 2019 era a data para entrega do bem, do imóvel. Dali tinha 180 dias corridos, que era o prazo de tolerância. Vamos entender que o prazo de tolerância é para a entrega da documentação. O imóvel já está... Tivemos algum caso aqui bem próximo, né, o residencial Cidade Viva, aqui em Santo André, um excelente empreendimento, muito bom. E o que ficou pendente foi a liberação do Habits, por questões administrativas. Então você tem esse período de 180 dias que o bombeiro, a prefeitura, o fiscal vai até o imóvel e vai liberar. O que faltou, a questão, está faltando o corrimão, né, na escada, né, o extintor não é adequado. São pequenos fatos que dentro de 180 dias você conclui a obra. Passado isso, não se pode aplicar. A questão dos 180 dias não pode ser usado para término de construção. E vejamos que em alguns casos está sendo usado para isso. Então a pandemia começou, o decreto da pandemia pelo governo foi em março. Então em março a obra já estava pronta, deveria já estar pronta. Então não pode ser alegado nesse momento por nenhuma construtora, nenhuma empresa de cotas, de multipropriedade, a questão da pandemia. Isso não. E outra, nós vejamos que o decreto também ele abrangeu algumas atividades e construção civil está fora. Entendeu? Construção civil está fora. E alguns municípios não há essa evidência tão forte da pandemia. Tem a questão de isolamento social. Correto, tem que se prever, tá? Tem que obedecer. Mas não se aplica diretamente. Então a construção civil está fora disso. Então não pode hoje usar a questão da pandemia para isso. E que o juiz vai analisar no momento do distrato. E em fevereiro, qual era o status da obra? Era 100%? Era 100%. Então, ok. O que ocorreu? Você já tinha dado entrada no Habits, o fiscal já tinha ido no local, estava tudo regular? Estava. Então, ok, tudo bem. Então vai ter uma suspensão e vai ter uma tolerância. Só que alguns empreendimentos, nós tivemos algumas construtoras aqui que infelizmente não é da construtoras, são de nomes, são de renomes, né, os excelentes empreendimentos que elas constroem. Elas já anunciaram ano passado que o imóvel já será entregue em 2021. Ou seja, ela já declarou o atraso. E temos alguns casos de cotas que conhecemos por atuar nessa área, que também já informou que o empreendimento será entregue em dezembro, em novembro, em janeiro. Então, não é a questão da pandemia que vai mudar isso. Infelizmente. Então, nesse caso, ele tem direito a 100% dos valores que foram pagos. Inclusive o valor do sinal, né? Que o valor do sinal é uma corretagem. A corretagem pertence àquele profissional, ao corretor, que é o caso do Tom, né? E outros corretores também, para intermediar a venda. Então isso não é devolvido, isso faz parte do seu trabalho. Agora, quando há um atraso e a culpa é do fornecedor, da construtora, tem que devolver a integralidade dos valores pagos. Todas as parcelas, inclusive a corretagem, independente de valor. E não se pode parcelar. Não cabe parcelamento da devolução. Eu e você, na condição de consumidor, nós somos a parte fraca da relação. O nosso dinheiro com a construtora está sendo investido. Ou está com o banco, ou está no fundo de investimento. As maiorias das grandes construtoras hoje aportam o seu valor, colocam o seu valor em fundo de investimento. Entendeu? Mas aí, nesse caso, então, sempre há um recurso ainda. Sempre tem um recurso. Para a construtora. Sim.
Então a consultora ela vai buscar uma alternativa. Ela vai brigar por todos os meios justificar a questão do atraso. E o consumidor, né, vai buscar um profissional especialista na área para justificar essas questões. Né? Por isso que no ramo do direito nós temos vários leques, direito de família, direito do consumidor, imobiliário, criminal, constitucional, internacional. Cada um é especializado numa área e acompanha as tendências da sua área, para justamente saber as oportunidades de defesa do seu cliente. E é frequente essa ocasião da construtora ser obrigada a devolver 100%, inclusive a entrada? Todos os casos de atraso, houve a devolução 100%. Todos. Já houve caso que o juiz, na primeira instância, não deu, aí a parte recorreu à segunda instância, ao Tribunal de Justiça, e foi reformada a sentença, porque hoje tem a súmula 543 do STJ, que fala, quando a culpa for do adquirente, para ele caberá, a princípio, uma penalidade, que é os custos de comercialização e de administração. Então, a construtora, como nós falamos no início da live, ela tem toda a questão administrativa, comercial, administrando todo aquele bem. Então, ela não pode ficar sujeita a qualquer momento, o consumidor chega a bater na porta e falar, eu não quero mais o imóvel, estou devolvendo. E ela tem que devolver todo o valor atualizado. O valor tem que ser atualizado. E atualizado por qual índice? Hoje nós temos um índice, o próprio tribunal tem uma tabela própria que atualiza todos os débitos. Então, tanto a construtora como o consumidor utiliza-se dessa tabela. E ele vai muito par da correção do fundo de garantia, 0,5%, 0,6%, em torno disso daí. Tá? Então, A construtora não pode ficar amarrada, né, com o consumidor. Então, tem uma penalidade para isso. Agora, se ela for a culpada, nesse caso tem a devolução 100%. Ok, aqui o Paulinho de São Caetano do Sul mandando áudio, mandou 2. Vamos ouvir, vamos lá. Paulinho Bertocco de São Caetano do Sul, boa noite, Paulinho. Oi, Isidoro, boa noite pra você, tudo bem? Bom programa, você é um cara legal, viu? Parabéns, viu? Obrigado. Eu queria pedir pra rezar pro meu tio Marcos Bertocco, que tá no hospital, viu? Um abraço, Isidoro. Boa noite. O tio dele tá no hospital. Vamos orar por ele. Se Deus quiser, pensamento positivo aí, tá bom? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Isso, legal. Obrigado, Paulinho. Também tem a participação de quem? Quem que é? A Rejane. Rejane. Boa noite, Rejane. Tá acompanhando. Tá acompanhando dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. Acompanhando a nossa live. Boa noite, Rejane. Um abraço a Rejane, nossa amiga. Tá, já vou procurar aqui o comentário dela. Olha, nossa, quanta gente está aqui ligada, hein, acompanhando o programa. Sandra Itos, Érica Paganelli também, Viviane Moraes. Grande Viviane. Obrigado, Viviane. Um abraço, Viviane. Viviane está dizendo, ó, Viviane Palma Silva, é uma outra Viviane, né? Opa, tem duas. Tem. Essa é a Palma Silva, está dizendo, Samuel é um ótimo profissional, super comprometido. Digo mesmo, ela é coach também, excelente profissional. Um abraço, Viviane. Claudemir Camargo está dizendo, parabéns, doutora. Claudemir, amigo de infância também. Parabéns, Claudemir. Marcos Martins dos Santos está dizendo, grande Samuel, grande amigo Samuel. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Norma Taionato aqui também na live. Norma. Carlos Eduardo Pinha está dizendo boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos. Eu só não consegui achar o comentário da Rejane. Se você conseguir achar aí, me parece que está na live que você compartilhou no seu perfil. Por isso que eu não estou conseguindo achar aqui na live da rádio. Vamos visualizar. Olha, temos aqui o Marcos Martins está dizendo ainda, grande Samuel, hein? Excelentes explicações. O Osmar Borges também está ligado aqui. Leandro, amigo, Osmar. Leandro Henrique também. Orgulho, tio. É seu sobrinho? Meu sobrinho. Legal, Leandro. Obrigado pela participação. Um abraço, Léo. Darley de Freitas também está aqui. A Rejane Medeiros é essa. Rejane? Isso, é essa mesmo. Legal, boa noite. Quero dar uma boa noite para vocês. Obrigado, Rejane. E ela está mandando a pergunta. A pergunta é, estou prestigiando meu amigo Samuel aqui dos Estados Unidos. Isso mesmo. Legal, Regiane. Qual é a cidade que ela está? Rapaz, ela está em Carolina do Norte, não sei se permanece lá. Legal. Fala aí pra gente, Regiane. Quer mandar um áudio também aí, direto dos States, ô Regiane?
Pode mandar, grava um áudio para nós aqui, o nosso WhatsApp é esse que está na tela embaixo, 11 94201 9666. Conta pra gente aí como é que tá a situação aí da pandemia aí nos Estados Unidos, na cidade onde você está, e também a questão do racismo, que um tema bem estava muito latente até há alguns dias. O Leandro Henrique está dizendo aqui, ó, fala aí meu nome. Então vamos lá, Leandro Henrique. Leandro Henrique, grande Léo. Obrigado, Léo. Ele não gosta, mas vou mandar um beijo para ele. Tá dizendo que você é um grande profissional. E tá dizendo que é um grande homem também, um grande profissional e um grande homem. Obrigado. O Tom tá dizendo, orgulho de ver o meu grande amigo, parceria sempre. Excelente corretor, eu recomendo, Tom. Claudemir Camargo está dizendo boa noite, doutor, sou Claudemir, eu moro em Jundiaí e gostaria de esclarecer uma dúvida. A minha esposa estava de licença maternidade, mas retornou ao trabalho e a empresa mandou assinar a suspensão de contrato. Gostaria de saber se está correto. Um abraço. Então, nós temos uma medida provisória que trata justamente dos afastamentos, né, a questão do Covid. Então, nós temos duas coisas diferentes aí. Nós temos todas as pessoas, a mulher, quando retorna da licença maternidade, ela está em período de estabilidade, tem um período de estabilidade, né? Salvo eu aqui 120 dias, que é o tema mais direito trabalhista. Agora, foi gerada uma outra estabilidade pela medida provisória por questão do Covid. Então, houve uma redução salarial, a pessoa fica afastada da atividade dela, salvo eu, 30% o Estado paga, né? A empresa paga e 70% o Estado, né? O governo, como se fosse a questão do seguro-desemprego. Esse 30% é referente àquele valor dos R$600? Não. Não. Nada a ver outro com valor. aquilo. Isso, é outro valor. Então, fica mantido o valor dos benefícios, só o salário reduzido. Tá? Isso, a questão dela ter ingressado na medida provisória de afastamento pelo Covid, suspende a questão da estabilidade pós-maternidade. Tá? Suspende uma coisa, vai suspender a outra. Após esse período dessa estabilidade também, porque quando quem aceitar essa condição, né, da medida provisória de afastamento, tem uma estabilidade de 60 dias. Terminados os seus trabalhos, volta, não pode ser mandado embora durante 60 dias. Entendeu? Aí vai correr a questão da outra estabilidade pós-maternidade. Caso o fato aconteça diferente disso, tem que buscar auxílio junto ao sindicato. Muita coisa teve que mudar, porque ninguém esperava uma pandemia. Então, é um momento de excepcionalidade. Então, ninguém esperava, né? Hoje, quando você pedir um afastamento da empresa para estudar, para fazer fora, né? Fazer um intercâmbio, você tinha a suspensão de tudo, do seu salário e dos benefícios. Agora não, pela questão do Covid, há essa possibilidade do seu afastamento sem remuneração, porém manter os benefícios. Então é uma excepcionalidade. Então as empresas teve que se adequar quanto a isso também. Então vejamos quanta coisa mudou por questão da pandemia e quantas coisas serão regulamentadas daqui para frente. É um novo mundo. É um novo mundo. Não seremos mais os mesmos. Não vai voltar ao que era antes. No que era antes, entendeu? É engraçado até situar, nós falamos uma questão de divórcio, mas infelizmente aumentaram os números de divórcio nesses últimos 90 dias. Pois é. Imagina aquele casal que já brigava. Tá brigando muito com mais. A pandemia, todo mundo em casa, não pode ir para lugar nenhum. Porque antes ele entrava pela cozinha, ela saía pela sala. Agora os dois têm que ficar dentro de casa, não pode sair. Muitas vezes alguns dos dois estão em grau de risco. Enfim, nós brincamos assim, mas é tudo questões de adequações. Né? De adequações, de acordo, de conversar, de sentar, dialogar. Até mesmo questões trabalhistas. Sentar a empresa, o empregado e o sindicato e chegar num comum acordo. Né? Que é difícil hoje para todo mundo. Para o empresário, como manter as obrigações, que aqui no Brasil os impostos são muito altos, e manter o empregado, manter a família, né? O custo de um empregado que é muito alto, é o dobro daquilo que eu pago em relação ao salário. Então isso é difícil. Então é o momento que nós, na condição de... vejamos aqui, nós estamos falando de direito imobiliário. Colocamos nós no papel, nas condições das construtoras hoje, a dificuldade que elas têm.
de honrar seus compromissos, de entregar os empreendimentos, as cotas, dentro do prazo acordado, contratual. Vejamos a questão do empregado em relação aos empresários. Todas as obrigações que eles devem cumprir, recolhimento dos impostos, a manutenção dos benefícios. Hoje a assistência médica se torna muito cara, né? E hoje manter uma pessoa internada, o custo é altíssimo. E já tem muitos casos, né? Colegas, pessoas em questão de risco, né? Diabetes e outras patologias. Então é muito complicado. Então por isso que nós advogados buscamos esse consenso antes do litígio judicial. Vamos sentar e vamos chegar num comum acordo. Não tem comum acordo, vamos buscar o Poder Judiciário. Ok, agora são 22h53, eu só vou ali correndo aos comerciais e a gente já volta. Em breve. Tá bom? Você que está na live, você que está ouvindo a rádio, seja pelo o Facebook, seja pelo o site também, lá no playerzinho que está no site, seja pelo nosso aplicativo. Quer mandar mensagem, quer fazer pergunta? Manda mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 11 94201 9666. O telefone fixo também está liberado. A gente tem mais alguns minutos para bater papo ainda, para responder as perguntas. E é claro, na live do Facebook. Escreve lá, faça como... Olha quanta gente está acompanhando aqui. 27 pessoas ao vivo agora nesse momento. Que legal, muito importante. Legal. Vamos ao intervalo e já voltamos com o All News hoje. Tema jurídico. É o direito imobiliário. Voltamos já. Notícia. Garagem 00. Garagem 00. Esta é a Garagem 00. Nossa missão é ser referência no diagnóstico de motocicletas. Para isto, temos profissionais qualificados nas principais instituições de São Paulo. A Garagem 00 está totalmente equipada com ferramentas especiais das principais montadoras e alguns equipamentos adicionais. Nossos processos de diagnóstico são baseados nas informações dos manuais de serviço, oferecendo um atendimento exclusivo e dedicado. Aqui na Garagem 00, trabalhamos de porta fechada. Sabemos que não é apenas uma motocicleta, e sim uma verdadeira paixão. Sejam bem-vindos, muito obrigado e sigam nossa página nas redes sociais. Garagem 00. Garagem 00. Seu carro parou? Isso é sinal que você não levou na Mecânica Leal. Há mais de 20 anos no mercado, trabalhando para você nunca ficar parado. Venha fazer uma visita e tire suas dúvidas com o Herbert, especializado em câmbios automáticos e automatizados. Você vai se surpreender com a qualidade e o preço justo. Mecânica Leal. Aqui trabalhamos com coração e lealdade sempre. Avenida Renata, 592, na Vila Formosa. Empresário, você tem uma marca? Ela é realmente sua? Não corra o risco de ter que começar tudo do zero, de novo. Conheça a Vai Registra, empresa especializada em registro de marcas e patentes. Sua marca só é sua se for registrada. E a Vai Registra cuida disso para você. Rápido, simples e sem burocracia. A Vai Registra conta com um time de profissionais altamente qualificados e sistemas 100% digitais. Saiba mais em www.vairegistra.com ou entre em contato pelo telefone 11 2367 1720 ou pelo WhatsApp 11 94812 2002. Não vacila, Vai Registra, empresa especializada em registro de marcas e patentes. Supermercado Planalto, em São Bernardo do Campo, Avenida Álvaro Guimarães, 663, bairro Planalto. Supermercado Planalto, a economia pertinho de você. Açougue, hortifrutis, variedade de produtos e o melhor, o preço, para você realmente economizar. Entregas a domicílio. Supermercado Planalto, em São Bernardo do Campo, Avenida Álvaro Guimarães, 663, bairro Planalto. Telefone 4341-5424. Supermercado Planalto. Loja Só Colchões e Sofá. Compre direto da fábrica e sob medida.
Avenida São Paulo, 1218, no bairro São Jorge. Só colchões e sofá. WhatsApp 96909-7799 ou ligue 4973-9683. Loja Só Colchões e Sofá. Gosta de música? Gosta de dança? Que tal unir tudo isso em um grande momento de lazer e atividade física? No estúdio de dança Dance Conosco, você aprende a dançar em um clima divertido e prazeroso, diversos ritmos e muita alegria. Estúdio de dança Dance Conosco, Avenida Firestone 2027, bairro Silveira, em Santo André. Mais informações: 96822-8050, com o professor Cícero. Estúdio de dança Dance Conosco. Just Esportes Brasil. Sua paixão levada a sério. Camisas à pronta entrega. Envio imediato após a confirmação da compra. Pagamento em até 6 vezes sem juros. Acesse Just Esportes Brasil. www.justesportesbrasil.com.br. Notícia. Opa, voltamos aqui direto do estúdio da Rádio The Wall, depois do intervalo, e aqui com meu amigo advogado Samuel Rodrigues. Estamos falando hoje de direito imobiliário. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem comentário, perguntas, questões aqui. Cortez Joelma. Boa noite, Cortez. Será que é 2 ou é um só? Cortez Joelma. Se for 2, boa noite para os dois. Boa noite aos dois. Então ele está perguntando, estou lhe assistindo de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite ao Cortez e a Joelma, ou boa noite, Cortez Joelma. Talvez seja um nome só. Isso. Estou lhe assistindo então de Lucas, deve ser o nome da cidade, Lucas? Possivelmente. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Legal. Boa noite a todos vocês aí. Liliane Souza também está aqui. Boa noite, Liliane Souza, acompanhando a nossa live. A americana Patrícia Labarta dizendo aqui, thanks for sharing. Interesting. Interessante, ela gostou, hein? Legal, obrigado, Muito Patrícia. obrigado, Patrícia. O André Veloso também acompanhando. Ismael de Silva de Souza também está dizendo boa noite. Boa noite, Ismael. Boa noite. O pessoal lá da APX Comunica, está dizendo a equipe APX de comunicação acompanhando o Dr. Samuel. Muito obrigado, Alexandre APX, grande profissional e amigo também. Aqui na minha Watch Party também, o Rodolfo Tufi, que está dizendo boa noite, estamos ligados, super explicação, supriu nossas dúvidas. Rodolfo aqui de Santo André. Ô Rodolfo, muito obrigado, viu? Tem uma outra dúvida aqui, que ela é bem recorrente também. Aqui também, boa noite para o Reinaldo Liani, está acompanhando também a nossa live. Uma pergunta aqui que está sempre, uma dúvida sempre recorrente. Há muitas reclamações referente à cobrança de condomínio antes do proprietário assumir o imóvel. E aí, o que o proprietário deve fazer? Cobrança de condomínio antes do proprietário assumir, antes dele entrar no imóvel. Então, nesse caso, o imóvel já está pronto, né? O apartamento já está pronto e o consumidor, o adquirente, está na fase de financiamento, está regularizando aquela documentação, né? Há casos que nos procura nesse sentido que o atraso se deu por conta da construtora, está na fase de habite. O imóvel está pronto, né? A construtora está providenciando uma habite para liberar o imóvel para que seja ocupado para a forma residencial
e já entrega, passa todos os dados para uma administradora, ela já começa a emitir as cobranças de condomínio. Isso não pode. Não pode. O condomínio é pago para o uso da área comum, é. piscina, playground e daí por diante. Se não está usando nada... Elevador. Se não está usando nada, não tem o porquê da cobrança. Então essa cobrança é ilegal. Por mais que já tenha quitado o imóvel, já está na fase de financiamento, só é devido à cobrança de condomínio após a entrega da chave. E para isso, o adquirente tem que ter assinado o termo de recebimento da chave. Somente isso. Aí começa a pagar o condomínio. Aí começa a pagar o condomínio. Vamos dizer, nós estamos no dia 28 de maio. Eu assinei o termo da entrega da chave, 1º de junho já é devido à cobrança de condomínio. Eu já estou na posse. Por mais que eu não vou assumir, eu não vou ingressar no imóvel naquele momento, mas já posso fazer as benfeitorias, as reformas, as adequações necessárias. Só que antes disso ele está privado. Por que eu pagaria por algo? Entendeu? E há muitos casos, as casos ilegais que a cobrança negativa o nome do adquirente, vai para o Poder Judiciário, entra com ação de cobrança, totalmente ilegal e abusivo. Nesse caso, pode pedir a restituição dos valores pagos. Há muita questão que eles visualizam que os adquirentes não podem ter um nome negativado. Trabalham em banco, instituições financeiras, né, em área financeira de grandes empresas, não pode ter um nome negativado. Então é um momento de pressionar. E querendo ou não, nós temos ali de um empreendimento 100 unidades, se 20, 30 pagar, já estou no lucro, de forma ilegal. Né? Então não é devido, não deve. Se chegar essa cobrança, entre em contato, a lei ampara nesse sentido. Legal, aqui o Cortez está dizendo, eu sou pedreiro. Cortez, é o Cortez de Mato Grosso, é isso? Ô Cortez. Cadê? Deixa eu retornar aqui a mensagem dele. Cortez e Joelma, agora já me perdi. Ah tá aqui. Cortez Joelma tá dizendo, ó, estou lhe assistindo de Lucas, Rio Verde, Mato Grosso. E ele tá dizendo que ele é pedreiro. Excelente, grande profissional. Legal. Atuante aí na construção civil. Eu gosto de mexer com obra também, viu? Não, é legal. É cansativo. É cansativo, mas é... Serviço pesado, mas é gostoso. É gostoso, é gostoso. E mais um comentário aqui, ó. O Adilson, cadê? Adilson Cosi tá dizendo boa noite. Boa noite, Adilson. Grande Adilson, amigo. Adonias Reis está dizendo boa noite, excelente live, conteúdo muito rico. Grande doutor Samuel Rodrigues. Esse é meu cunhado, é um grande profissional também, trabalha numa área muito interessante que é leilão de imóveis. Algo novo, né? Que muitas pessoas adquirem só imóveis na planta e não vai buscar. Aí nós temos duas uniões, né? Nós temos alguém que já é o coach financeiro, né, que trabalha nessa área, posso dizer o nome, Anderson Camargo, e tem essa pessoa, né, que já trabalha com leilões, né, o Adonias. Então, eu não tenho todo o dinheiro para adquirir um imóvel na planta ou de obter um financiamento. Faço o planejamento financeiro, né, e vou buscar um profissional que trabalha na questão de leilões. Hoje você adquire leilões com 40%, 50% do valor abaixo de mercado. E é uma oportunidade de investimento também. Então tem grandes investidores que vão atrás de imóvel na planta, logo no início dos lançamentos, né, compra ali 4, 5 com valor menor, andares baixos, né, e quando o imóvel está pronto, esse imóvel já valorizou. 4, 5 anos já valorizou. Então é uma excelente oportunidade de investimento. Mas nós temos outro leque também, que são os imóveis de leilões. E recentemente o Santander lançou, salvo erro, mais de 900 imóveis, que infelizmente adquirentes tiveram dificuldade no pagamento das parcelas e devolveram os imóveis. Os imóveis foram retomados pelo banco. A questão do início da nossa live. Quando tiver alguma dificuldade com o pagamento das parcelas, busca um acordo. Formaliza isso no site, manda e-mail, manda notificação, busca um profissional da área para te auxiliar nessas questões. Vários bancos estão propícios a isso, a um acordo. Muitas vezes, ou por falta de conhecimento ou de uma informação temerária, não busca esse acordo. Aí chega um momento que o banco retoma o imóvel. Se o imóvel tem uma avaliação de mercado por 300 mil, você já pagou 100, o imóvel não vai para leilão por 300 mil. Ele vai por 200, porque 100 você já pagou. Então, um investidor compra o imóvel por 200
E para ele queimar esse imóvel, ele queima por 250, 280 mil. Entendeu? Então, a questão de imóvel de leilão também é um bom negócio ultimamente. É uma boa saída. Bom, aqui tem um comentário do Anderson Borges, está dizendo boa noite, forte abraço, grande amigo, irmão Samuel, Deus abençoe grandemente. Obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson, grande abraço. O Adilson Cosi está dizendo, todo condomínio ele tem que ter o fundo de reserva? Uma pergunta. Sim, o fundo de reserva é instituído justamente para aqueles casos imprevisíveis, né? Nós temos hoje alguns condomínios utilizaram do fundo de reserva para dar desconto em condomínio. Deram desconto em 100, 200 reais. São situações que muitas vezes, se eu for arrecadar, colocar uma parcela adicional no valor do condomínio, os condôminos não vão suportar. Então, com esse fundo de reserva, eu consigo absorver algumas despesas. Uma pintura, uma manutenção no portão que quebrou, um vazamento, algo esporádico. Eu tenho esse fundo de reserva. Até mesmo por uma questão de incêndio. Pagar parte da parcela, né, do sinistro sem repassar aos condôminos. Então, isso é um fator legal. Para tudo isso, tem uma fiscalização, né? Então, tem um conselheiro fiscal, um conselheiro administrativo, que vai fiscalizar o fundo de reserva. Isso é quando tem uma administradora, quando é feito por uma administradora de condomínio. De condomínio. Hoje, a questão dos condomínios, nós temos o síndico profissional, que já destitui o próprio síndico atuante, morador daquele condomínio. Né? Então tem um síndico profissional, que ele já vem todo com essa bagagem, né? Que pode dar todo o suporte. Então é uma pessoa externa, né? É totalmente imparcial, que ele traz toda essa bagagem, todos esses profissionais junto com ele. Então deve ter, é uma recomendação que cada condomínio tenha um corpo jurídico, administrativo e fiscal. Porque que não seja dinheiro. Morador. Pode ser morador. Ah, pode ser? Pode ser morador. Vai ser eleito pelos condôminos em assembleia e todos os condôminos podem ter acesso aos dados do condomínio. Né? Os livros de registro de entrada e saída, as despesas, os lançamentos, e na evidência de suspeita de fraude, pediram auditoria. Transparente. Transparência. Né? Precisa ser transparente. O Adonias Reis está dizendo, financiamento com apenas 5% de entrada, consulte condições. Ele está fazendo uma propaganda para ele. Está aproveitando a oportunidade. Claro, sem problema nenhum, Adonias. Obrigado, viu? Galera do Motoclube Steel Goose, facção Araruama. Pessoal aí do Rio de Janeiro, hein? Araruama, Rio. Steel Goose, um abraço para vocês. Um abraço a todos. Falando nisso, Steel Goose, eu conheço Ferraz, hein, galera aí da facção de Araruama, aí do Rio, eu conheço Ferraz, viu? De Minas, que é o fundador aí do Steel Goose. Um abraço para vocês, tá? Cortez Joelma tá dizendo, parabéns, Samuel, gostei muito, que Deus te abençoe sempre, hein? Obrigado. Essa é uma amizade feita agora ou não? Você já conhecia o Cortez? Cortez já conheço. Tá. Conheço. Lá do Mato Grosso mesmo? Isso. Então, o Adonias está dizendo aqui, parabéns pelo programa. Anderson Andi Camargo está dizendo, grande doutor Samuel. E ele está dizendo ainda, obrigado pelo reconhecimento. Obrigado, Anderson. Coach financeiro. A Regiane mandou uma mensagem para você, ela está em Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Isso, chegou para mim aqui o áudio da Regiane, é isso, né? Isso. Diretamente da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Vamos ouvir então a Regiane. Boa noite, Luiz. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos presentes na live. Meu nome é Regiane, eu moro aqui nos Estados Unidos, neste momento no estado da Carolina do Sul. Sou amiga do Samuel há alguns anos já, não sei precisar exatamente quantos, desculpa, Samuca, foi mal, mas estou aqui para prestigiar a live, para prestigiar meu amigo, para dar os parabéns pelo profissional que ele é, pela pessoa que ele é. Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado, Regiane, grande amiga. Obrigado, Regiane. Ela está dizendo ainda, com relação à pandemia, que eu fiz uma pergunta lá sobre a questão da pandemia, como está lá na cidade que ela está, e em relação também ao racismo. Ela disse, com relação à pandemia, infelizmente os números ainda não pararam de subir, mas temos fé que em breve isso tudo vai passar. Agora, com relação ao racismo, Luiz, estamos todos muito tristes e revoltados com o que aconteceu e torcendo para que os protestos sejam pacíficos.
Pois é, Regiane. Obrigado pelo seu comentário sobre a pandemia, sobre o racismo. Eu queria ouvir de você. É uma situação muito recorrente, a questão do racismo, né? Enfrentamos isso no nosso dia a dia, lado profissional, principalmente. Ainda, né? 2020. Nossa, isso é muito recorrente. É muito triste. No meio educacional, no meio profissional. E tem que partir isso de nós. Essa luta, né, constante em buscar essa mudança. Então é um momento que o mundo está em mudança. E essa é uma das questões. Né? Deixar de lado o racismo em todas as raças. Né? O negro, o amarelo, o branco. O cigano. Nada. O cigano. Vamos respeitar o ser humano. E não a cor da pessoa, a atividade que a pessoa faz. Nós tivemos uma grande participação aqui de um pedreiro, um grande profissional, e que é muito discriminado por algumas pessoas. Não, ele é um ser humano, ele é um profissional, nós dependemos da atividade dele. Eu brinquei também sobre sobre trabalhar de pedreiro, porque eu já trabalhei de pedreiro, não tenho também vergonha nenhuma. Já trabalhei na roça, já capinei soja, eu não tenho vergonha nenhuma. Já trabalhei como pedreiro também, numa obra na minha casa, em Minas, em outras obras também com amigos. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que trabalhei em serviços que eu não faria, mas se eu fosse obrigado a fazer novamente, eu faria sim. Mas nessa condição que eu estou, que eu tenho hoje a minha rádio, trabalho em outra rádio, eu também não faria. Por que eu iria trabalhar numa profissão que não é aquilo que eu quero? Não é? Mas se eu fosse forçado a voltar a trabalhar num serviço braçal, eu iria também sem problema algum. Então, nós tratarmos de equalizar essas desigualdades sociais, entendeu? E vem muito da educação. Quando se tem uma pessoa que tem um nível de educação maduro, ela não aceita e nem pratica o racismo. Não pratica a indiferença. Entendeu? Porque ela vai tratar o seu próximo como a si mesmo. Ela vai amar o seu próximo como um ser, como uma pessoa, sem indiferença. Essa indiferença, nós tratamos ela no todo. E quem tem condições sociais, quem tem poder aquisitivo, quem não tem, quem é o branco, o negro, o amarelo, o índio, indiferentemente. Nós vamos tratar o próximo como ser humano. Que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Eu quero ser bem tratado, vou tratar bem o próximo também. E a gente tem que corrigir isso, porque isso existe e são fatos, não é mimimi, é fato. Até mesmo aqui, há alguns dias, aconteceu uma tragédia, me parece que foi em algum estado do Pará, onde uma mulher que trabalhava na casa de uma patroa, uma mulher negra, trabalhava na casa, não sei se trabalha ainda, né? Eu acho que também não quis mais voltar a trabalhar com ela. Trabalhava na casa de uma patroa loira e, como a maioria das diaristas, elas não têm onde deixar o filho, ainda mais nessa questão da pandemia. Onde vai deixar o filho? Na escola. Na escola está fechada. Está fechada, não tem condições. Então ela levou o filho para ir com ela para o serviço no apartamento da patroa. E ela confiou o filho à patroa, loira. O filho tá lá e a patroa pediu para... Deixa eu voltar a trilha aqui, porque também aqui eu faço de tudo, viu? É desse jeito que acontece mesmo, né? Não tem jeito, aqui eu tenho que fazer de tudo. E aí ela foi passear com o cachorro a pedido da patroa. Sim. Vai passear com o cachorro. Desce lá e vai fazer um passeio com o cachorro. E nisso o filho ficou. Não sei se você soube dessa história. O filho estava lá com a patroa, mas a patroa não teve a ética de tomar conta do filho. Simplesmente não deu atenção e deixou o filho andar sozinho pelo prédio. Aliás, ainda apertou o 9º andar ainda de maldade. Não sei se foi ali um impulso de momento ou se foi realmente uma maldade mesmo. Apertou o 9º andar e, claro, uma criança de 5 anos no 9º andar, não tem raciocínio nenhum, não tem cuidado nenhum, caiu do prédio. Então, são coisas que nós devemos analisar nesse momento, né? Eu tinha a necessidade de ter a empregada trabalhando na minha casa, na questão da pandemia, porque ela corre risco também. Da onde ela vem para o trabalho?
usa meio de transportes públicos. Eu estou na minha casa. Eu posso, nesse momento, né, me dispor de fazer as atividades da minha casa. Contrata alguém para trabalhar na minha casa quando eu tenho uma atividade fora daquele ambiente e não tenho condições de assumir a atividade do lar. Então, contrata um profissional, tá? Nesse caso. Tudo bem, mas vamos dizer que ela precisava dessa profissional na casa dela. O profissional veio com o filho. Qual o mínimo? Tem ali um quarto, um videogame, qualquer coisa, para brincar, para conversar com as crianças e nunca, entendeu? Deixar a criança sair, porque qual que foi o cuidado maior que se teve? Foi o cachorro. E não ao ser humano. Olha o que nós falamos agora há pouco. O respeito ao ser humano, a uma criança. Entendeu? Independente de ser negro ou branco, mas você viu que ali já não se respeitou o ser humano, independente da cor. Né? E então, a questão financeira? É a questão financeira. As questões financeiras, né? De repente, vamos dizer de um fato diferente. Talvez fosse uma criança branca, loirinha, poderia... Uma amiga dela que deixou o filho ali. Com então certeza ela teria um cuidado maior com o filho. Vou fazer um lanchinho para a criança, enfim. Né? Não temos, nós vamos sair desse contexto, vou tentar justificar de todas as formas. Mas a tua consciência, ela vai te pesar por isso. É o racismo puro. Aquilo foi o racismo puro. Entendeu? Aquele policial matando, sufocado, matando o George Floyd, o sufocando pelo pescoço, aquilo é horrível. Aquilo é o racismo puro. Se ao menos a pessoa tivesse reagido, né, à abordagem, contrariada à abordagem, eles têm, ainda mais nos Estados Unidos, tem outros meios, né, de inibir isso. Né? Choque não letal, enfim, tem outros segurança, mas a questão de empunhar um joelho no pescoço e segurar até a pessoa pediu, né? E mesmo assim ela continuou. Enfim, tudo bem, foi expulso da corporação, vai ser julgado, vai ser condenado, mas não vamos trazer o ser humano de volta. Essa criança nunca mais a mãe terá. A dor pode ter a indenização que tiver, mas não tem a criança de volta. E as pessoas também estão com a paciência já esgotada com essa questão de racismo, das pessoas que têm dinheiro querer desfazer das pessoas mais humildes. As pessoas estão cansadas disso. Até ontem eu li uma nota aqui no programa do professor Odair, de uma cidade da Inglaterra, me parece, de Bristol, que a população destruiu uma estátua de um traficante de escravos. Quer dizer, a estátua ainda estava lá. O traficante, ele trouxe da África, isso século XVI, XVII, não sei, 85 mil escravos, e ainda, pelo menos desses 85 mil, 20 mil morreram durante a travessia do Atlântico. Então a estátua estava lá homenageando o cara. A inversão de valores. Então, hoje, o público, no geral, eles estão assim, bem revoltados com essas situações, com essas diferenças. Não estão aguentando mais. Não estão aguentando mais. Ou respeita todo mundo, igualitariamente. Ou se põe. Hoje, que nós vimos aqui, né? O André Vial fala muito bem desse assunto, né? A questão dessa mudança na própria política. O povo está revoltado. Então, eu quero uma mudança, eu preciso... E o povo está indo atrás, está buscando essa mudança. Né? Está opinando, expressando suas vontades, seus anseios. Hoje nós temos vários meios, né, de nós expressar nossa forma, nossa opinião, buscando os meios de comunicações, nas empresas, buscando os canais de ouvidoria. Ninguém mais está engolindo as coisas, como se fala, né? Engolir sapo. Acabou isso. Ninguém aguenta mais. Não aguenta mais. É expressar a opinião e fazer valer o seu direito. O pessoal já não está aguentando mais a corrupção, não é? Não. A questão do racismo, das indiferenças, a questão das indiferenças de gênero, de raça, de cor. Eu acho que é a época do entendimento, da aceitação de todos. Todos nós somos seres humanos. Sim. E todos nós temos direito. Nós somos negros, somos brancos, índios, asiáticos, seja o que for, cigano, todos nós temos direito
Se você respeitar o direito do próximo, você já está fazendo muito. Independente da sua opinião, da forma de ser e de agir, do que a pessoa é. Eu não posso te julgar pelo aquilo que você faz. Eu não sei o que você passou, a sua vivência, o seu sofrimento para chegar nesse determinado momento. Né? Há estudo na área criminal que ela visualiza o comportamento daquele criminoso. O porquê ele chegou até ali. Pela face de certos indivíduos, você já sabe se ele será ou não um criminoso, a sua tendência. Entendeu? Há estudos, hoje a ciência já estuda nesse formato, mas eu preciso respeitar. Está ali o poder judiciário, a lei, para aplicar a penalidade. Não sou eu que vou julgar. Entendeu? Então, assim, até o advogado não é a minha área, mas tem colegas que atuam nessa área. Tá ali para defender bandido? Não tá ali para defender bandido. Eu também não estou aqui para defender a construtora. Cumprir a lei. Para cumprir a lei. Nesse momento do nosso aqui, direito imobiliário, quem está certo? A construtora ou o consumidor? Vamos analisar os fatos. É isso. Bom, aqui é o comentário para a gente fechar a nossa live, que foi muito produtiva hoje. Comentário do Adonias Reis, está dizendo: parabéns, Rádio DO FM, trazendo profissionais excelentes e assuntos importantíssimos. Obrigado, Adonias. Obrigado, Adonias. Anderson Andi Camargo dizendo: todos nós sangramos iguais. É verdade, ó. Pena que poucos enxergam isso. Isso é verdade. Obrigado, Anderson. Comentário aqui no final também do Adilson. Cadê? Adilson Cosi está dizendo: esse caso foi em Recife, o da criança que caiu do 9º andar. Sim. O Anderson dizendo ainda: muito triste esse caso, queria ver se fosse o inverso. O alarme seria maior, né? O alarme seria maior, a imprensa infelizmente já estaria em cima, com os advogados, já pediram a prisão dessa mãe, né? E não é o caso. Só para a gente ter uma ideia, né? Quando morre lá 200 em uma explosão na África, a notícia não corre tanto mundo, não comove tantas pessoas, mas morre meia dúzia na França, aí pronto, aí fica 10 dias falando. Sim. Aí vai fazer manifestações e por aí vai. É uma hipocrisia que se vive. E são pessoas iguais, são vidas. São vidas, são seres humanos. O respeito ao ser humano, o valor à pessoa. Verdade. Obrigado aqui ao corretor Tom, dizendo aqui: espero ter uma oportunidade também legal. Excelente. Vamos convidar você também, vamos armar aí uma entrevista, uma live aqui na rádio. Com certeza, será bem-vindo. Seja bem-vindo, hein? Falar um pouco de vendas de imóveis, claro. Opa, tamo junto aí, tá? Aqui também tem mais um comentário, o pessoal tá animadão aqui com a live, hein? Obrigado mesmo. Cortez, Joelma está dizendo: somos todos humanos. Olha aí, ó. Não existe raça, somos todos humanos. Legal, obrigado, Cortez. E Fabiano Santos disse aqui: boa noite, parabéns, que Deus abençoe. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiano, um grande abraço. E as suas considerações finais, meu amigo advogado Samuel Rodrigues? E, em resumo, tanto o direito do consumidor, né, que envolve um pouco o direito imobiliário, né? O direito imobiliário, ele divide várias áreas. Tratamos aqui de inventário, né, também dentro do direito imobiliário, dos extratos, as questões de condomínio, enfim. Podemos separar uma ocasião, uma live, para a gente falar de inventário. Inventário é uma coisa importante, que se perde muito dinheiro e o Estado tem muitas facilidades por questão. Hoje nós temos um imposto que é muito caro, né? O ITCMD, Imposto de Transmissão de Bens, Causa Morte e Doação, e que a pessoa deixa de pagar. Você tem 60 dias após o óbito para pagar esse imposto. Mas poucos sabem que o Estado, para facilitar essa condição, parcela isso em 10 vezes. Então você não fica em mora, você não precisa pagar numa única parcela, você não precisa pagar multa, você dá entrada no inventário. Se você não conseguir procurar um profissional, você pode procurar a justiça gratuita, né? O Poder Judiciário, né? Que vai te auxiliar nessas questões. O Estado disponibiliza de advogado do Estado para auxiliar nessas questões e pode pagar isso de forma parcelada. Mas será tema para uma próxima live, que o assunto é muito amplo e gostoso de se falar. E como se complica fazer um inventário depois da morte da pessoa? Então, se você faz logo dentro dos 60 dias, procurando um especialista dessa área, não é tão difícil.
Entendeu? O que se deixa de fazer é que você passa esse prazo, passando esse prazo você já tem uma multa e já tem os juros. Quando você vê o valor da multa em relação ao bem, muitas vezes não se torna fácil, né, a pessoa ter as condições financeiras para pagar esse valor. E se eu dou entrada dentro de 60 dias e já parcelo em 10 vezes, entendeu? Acaso que a pessoa tem até o acesso ao Poder Judiciário, a justiça gratuita. Tem esse bem. Você não quer ficar com o bem, quer vender, o imóvel já está regularizado. Muitos não fazem, depois o imóvel não está regularizado, não consegue vender e quando vai vender, perde muito esse valor, porque quem for comprar o imóvel vai ter que dar entrada no processo de inventário e pagar toda a questão da multa. Né? Então hoje, no resumo de tudo que nós conversamos aqui, muitas pessoas deixam de fazer as coisas por falta de informação. E nosso papel como advogado, nós temos uma questão social, né? Exposta lá na Constituição Federal. Então, é de esclarecer, é de passar informações. Né? Então tem aquele velho ditado, procure sempre o advogado. Não que é necessariamente para contratar, mas sim para tirar dúvidas. Né? Para esclarecer, saber os seus direitos. Então isso é muito importante. Então eu quero agradecer aqui a presença de todos que participaram da live, mandar um abraço a todos, muito obrigado Luiz, por essa oportunidade de estar aqui, de esclarecer o público das dúvidas que surgiram. São muitas dúvidas. Foi muito importante, tem outras dúvidas que vai ficar para próximas lives. Aliás, aqui tem uma dúvida da Patrícia, ela está com bastante dúvida, eu posso até dar uma pincelada aqui nas dúvidas, mas eu te mandei a mensagem dela. Depois, numa outra ocasião, com mais tempo, você responde com mais facilidade a pergunta toda dela. Sim. Tá? Mas, inicialmente, ela está querendo saber, estou passando por uma situação complicada, hein? Por falta de conhecimento, fiz um contrato de gaveta do meu imóvel financiado pela Caixa. O comprador daria uma entrada, pagaria o restante em promissórias e assumiria o valor do financiamento. O comprador, desde maio de 2019, não realiza os pagamentos da prestação na data correta e muitas das vezes realiza o pagamento quando está vencendo a terceira prestação. Muitas das vezes utilizando seu saldo do cheque especial, pois ainda está no débito automático. Aí ela conta também, em janeiro de 2020 começaria o pagamento das promissórias, porém isso não aconteceu. Parte da promissória de janeiro foi paga em março e parte foi paga com um cheque sem fundos. Complica. Quando cobrei o valor em aberto da promissória de janeiro, o comprador ignorou a minha cobrança e depositou o valor da promissória de fevereiro que se encontrava no atraso. No atraso sem juros em abril e depositou parte da promissória de março no mês de maio. Bom, aqui você vai ter que dar uma analisada mesmo na pergunta dela. A questão do contrato de gaveta, a princípio, né, há um entendimento que ele não tem muita garantia, porque ela continua sendo a proprietária do imóvel. Tá? Então, ela vendeu, a princípio, de repente, seja um imóvel que não estava sujeito à venda, tem alguns imóveis que você não pode passar por outra pessoa, então se passa por meio, faz essa transmissão de posse por meio de um contrato de gaveta. E nesse caso, qual a alternativa, né, de uma forma bem simplista? É retomar o imóvel, repassar essa pessoa parte do valor, porque aí, em tese, está diante de uma resolução, né, de extrato, percentual desse valor vai ficar para ela com penalidade e vai devolver o valor para essa pessoa que está na posse do imóvel e ela assume o imóvel novamente. Antes que, como o imóvel está no nome dela, o banco, o titular que financiou o imóvel aos seus cuidados, pode retomar por falta de pagamento. E ela vai perder 2 vezes. Olha aí. Né? Então, ela tem que, enfim, buscar um auxílio nessas questões. Mas está aqui o Samuel para te esclarecer mais ainda, viu, Patrícia? Você já tem aí o contato dele, você já tem o contato dela, que eu te mandei a mensagem. Muito obrigado. Legal. Boa noite, Samuel. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Luiz. Vou mandar um abraço para minha família, para minha esposa Kelly, meu filho Lucas, minha filha Isabelle. Abraço a toda a família que está participando, a todos os amigos que participaram. Muito obrigado a todos. Em breve estaremos juntos para a próxima live. Um grande abraço a todos. Uma boa noite, um bom descanso. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite a todos. Acompanhem a programação musical da Rádio DEO FM no nosso aplicativo ou no player do nosso site www.dewalfm.com. Não tem o BR, é só .com, tá? Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite a todos. Notícia.
The Wall FM.